uma criança que saiu da Ucrânia para fazer o tratamento em Israel e acabou sendo morta por um desses ataques do Irã. Você vê, para você ver, né? Ah, a irresponsabilidade, quando o país não tem qualquer compromisso com os tratados de direito internacional e sequer com os direitos humanos, qual o tipo de vida que, que esse país acaba atingindo. Aí as pessoas vão dizer, mas Israel também tá atacando a Palestina. Israel é pontual. E nós tivemos ontem aqui com um especialista em combate internacional, o Visaco falou que o Israel é um dos países, se não o maior, o país que mais respeita os tratados internacionais. Deixa a desejar um pouco nos tratados de direitos humanos, mas normalmente as normas sobre guerras, o exército de Israel, as forças de defesa de Israel, é o exército que mais respeita as normas internacionais. Essa criança aí, da Ucrânia, ela foi para Israel para um tratamento contra câncer. Foi assassinada juntamente com sua família por um míssil iraniano. Sim. Eles não têm responsabilidade e também não têm tecnologia para atingir alvos específicos como Israel tem, né? O Israel acertou o sistema antimísseis dele, destruiu todo o sistema antimísseis do Irã, terra-ar. O Israel, ele neutralizou os principais generais comandantes iranianos. Ele só não matou o Ayatollah porque dizem que o Trump não deixou. É o que estão comentando aí. Porque o Ayatollah Khomeini, ele já estava como um alvo, já estava sendo avistado como um alvo, já tinha a localização perfeita dele, exata. Me parece que o Trump não falou para não neutralizar o Ayatollah, né? Mas, enfim, o israelense, ele tem uma... Assim, em questões de objetividade, os alvos são bem selecionados e é muito difícil ele atingir o civil. Às vezes acontece. Por quê? Porque por exemplo, o Hamas. O Hamas usa a população da faixa de Gaza como escudo. Uhum. O Hamas, ele se esconde atrás de uma escola. Líderes do Hamas vão se esconder atrás de uma creche ou embaixo de um hospital. E às vezes a importância da neutralização daquele alvo é tão grande para Israel que não tem outra alternativa. Só em último caso, mas acontece. Às vezes, ele está embaixo de uma escola. Mas esse cara é o que ordena os ataques terroristas e tal, então tem que ser neutralizado. Aí, às vezes, esse míssil, para atingir aquele alvo específico, ele acaba destruindo uma escola ou uma edificação civil e acaba matando civis, mas porque o cara estava ali. Então é o efeito colateral da covardia. E é um método que o tráfico usa no Rio de Janeiro. Isso eu ia falar agora. É o mesmo método que o traficante usa. Né? O traficante, ele fica armado de fuzil numa festa junina. Entendeu? Cheio de criança. É complicado. Aí as pessoas acham que porque não existem... Vou trazer antes. As agências de inteligência do Rio de Janeiro já fotografaram, até a própria imprensa, se você colocar aí seteiras dentro de escola no Complexo da Maré, você percebe que os criminosos... Primeiro assim, você precisa entender como é que funciona essa dinâmica no Brasil. Funciona assim. Vem uma decisão judicial no sentido de que é proibido operações é proibido aos policiais em operação usarem como plataforma de tiro escolas. E aí limitavam uma distância que os policiais tinham que ficar durante as operações das escolas. O que os traficantes fizeram? Vamos para as escolas. Fizeram seteiras dentro das salas de aula. Tem imagem disso na internet, se você pesquisar, você vai encontrar. Existem reportagens de agências de imprensa falando sobre isso. Eles fizeram seteiras dentro da escola para atacar os policiais. Por quê? Se o policial... E aí a gente não está falando de um ambiente que é considerado um ambiente de guerra. Só para você entender a distinção. No ambiente de guerra, algumas coisas são permitidas que no conflito interno, polícia, traficante, por exemplo,
são inconcebíveis. Que é, por exemplo, o policial atirar numa escola assumindo o risco de colateral de balear uma criança. Uma guerra envolvendo nações, isso é bem capaz, a depender do risco que a posição daquele traficante representa para a tropa que está avançando. Aqui no Rio de Janeiro, isso é inconcebível. Se um policial em operação vê que um traficante está atirando de dentro da escola e o policial plotou que existe a possibilidade de ter ali uma professora, um aluno, o policial não vai atirar. Não vai atirar. Não pode. Não atira. E aí a gente vê que o BAC já apreendeu drogas dentro de uma clínica de saúde da família. Quando teve a operação na Cidade de Deus, que o policial José Lourenço foi baleado e morto, quando as equipes avançaram, os criminosos se esconderam, mais uma vez, dentro de uma clínica da família, porque eles sabem que se a polícia atacar, invadir, arrombar a porta de uma clínica da família, no outro dia a imprensa ataca, no outro dia corre o risco de ter uma retaliação e, principalmente, o pior de tudo, que são as proibições de operação e a acusação injusta contra policiais. Que, por exemplo, nessa mesma... Eu falo muito, por exemplo, né? Teve até alguém que falou, o Rafael não tá, vai ficar hoje o Rômulo, por exemplo. Vou substituir, por exemplo, por mais então. Mas então, um policial nosso, um policial civil, esteve nessa operação. Não vou falar que o nome dele é Rafa de Martins, para não denunciar o nome do policial. E em que eles entraram nessa clínica e os criminosos ficaram ali até que eles entenderam que os policiais iam entrar. A clínica não tinha nenhuma pessoa alheia ao confronto e eles entraram. Quando eles entraram, os criminosos saíram de lá, mas deixando vários rastros para trás, inclusive quebradeira e tal, ficando evidente que eles se utilizam de uma estratégia parecida com o que usam os grupos terroristas lá fora, né? Israel plotou armamento escondido em porões de hospitais. Enfim... E plotou que acontece aqui no Rio de Janeiro também, você que é de uma das maiores tropas de elite, de uma das mais respeitadas tropas de elite do planeta, que é o BOP, o Batalhão de Operações Batalhão de Operações Policiais Especiais, e você, mais que ninguém, vai poder confirmar isso. Tem um episódio que acho que a equipe alfa do BOP foi capturar um alvo. E quando eles capturam o alvo, a mulher vem com a criança e bota no colo do conduzido. E começam a gritar, olha lá, batendo numa criança. Tá batendo numa criança. Ou seja, o tráfico utiliza os próprios civis. Porque qualquer ação mais enérgica das forças de segurança contra o civil é pauta para a imprensa bater na polícia. Essa posição de coitadismo, você vê que eles imitam de um outro lugar. E há quanto tempo organizações terroristas não vêm fazendo isso mundo afora, no intuito de confundir as narrativas, colocando a responsabilidade sobre quem defende, né? Inibindo um verdadeiro ataque ao terror. Para que haja paz, pô. Querendo ou não, quando tem um conflito como esse, por exemplo, eu tenho um amigo que comprou passagem e ia viajar para Israel. Estava tudo programado, não vai mais. Tu iria? Impossível. Né? Não dá para ir.